É possível tirar mais de 90 pontos na segunda fase da OAB sem pagar nenhum cursinho. Eu tirei 9,35 no ano passado e eu vou contar pra vocês como eu fiz isso. Eu simplesmente resolvia uma prova antiga por dia. Eu coloquei como meta na minha parede grudado um calendário como meta resolver uma prova por dia. Aí todos os dias eu ia lá e marcava um X quando eu cumpria essa minha meta. No início eu demorava 1 hora, 1 hora e meia, e aí com o passar do tempo eu comecei a fazer em 20 minutos, e enfim, eu vou te contar toda essa estratégia. A única coisa que você vai ter que investir é num bom vademecum da tua área, especializado em prova de OAB, porque as remissões lá do fundo, elas ajudam muito. Bom, então eu comprei o vademecum da minha área, que era tributário. Todos os dias eu vinha nesse site, vou mostrar pra vocês. Ó, eu vim aqui e digitava trilhante, OAB, segunda fase e a minha matéria. Daí é esse primeiro site aqui, ó. Nele tem todas as provas antigas e todos os gabaritos também. Isso gratuito, tá? Então, a minha meta era fazer uma dessa por dia. Com relação à peça prático-profissional, como eu não tinha muita noção de certas peças, porque eu não tinha muita experiência na atuação no tributário, aí aqui eu assisti alguns vídeos de revisão no YouTube, mas daí vídeos gratuitos também. Já com relação às questões, o que eu vinha? Eu fazia, eu pegava a questão, uma folha no meu caderno, colocava lá, questão 1, lia a pergunta e aí eu respondia sim ou não e colocava o artigo que eu achava que era justificativa. E aí eu colocava sim, não, artigo tal. Aí eu ia para fazer as 4 questões assim, sim, não, artigo tal. Aí ao final eu vinha aqui, pegava o gabarito e corrigia. E aí eu começava a aprender com os meus erros, com os meus acertos. E aí eu ia criando uma base boa e além disso eu ia ganhando intimidade com o meu vademecum. Então quando você começa a fazer isso, você vai ver que, por exemplo, aqui vai ter uma pergunta X, aqui vai ter a pergunta X, aqui vai ter a pergunta X, aqui vai ter a pergunta X. Aqui tinha a pergunta Y. Aí você vê que pede a pergunta, tem a pergunta Y aqui, aqui. Você começa a resolver tantas provas que elas começam a se repetir. E aí vai ficando muito automático. Então, quando você já tiver uma boa base, que você já estiver acertando os artigos, já estiver entendendo o que eles estão querendo saber, aí você pode mudar a sua estratégia. Eu acho que eu tinha feito metade das provas e aí eu mudei a minha estratégia. Quando eu já sabia responder as perguntas, a minha estratégia foi começar a treinar a forma da resposta. Então, eu comecei a treinar as respostas completas. Então, eu colocava sim, porque isso, aquilo, aquele outro, artigo tal. Aí, depois eu corrigia. Então, eu já estava treinando a resposta completa. Mas quando você está começando, você não precisa treinar a resposta completa. Você precisa pensar racionalmente. Sim, está correto. Não está correto. E colocar o artigo. E aí você vai criando musculatura. Quando você já estiver sabendo responder as perguntas, acertando os artigos, aí você começa a formular a resposta e ver se está de acordo com o gabarito. Porque eles são muito exigentes, eles são muito críticos mesmo. Eu, por exemplo, eu fiquei com 9,35, mas eu achava que eu merecia 10 porque eu respondi corretamente a pergunta. Eu só não escrevi nas exatas palavras que o gabarito exigia. E aí eles me descontaram pontos. Eu até queria entrar com recurso e brigar pelo 10, que eu achava que eu merecia na época, e a minha mãe falou, deixa eu mutar, tá ótimo, passou. E é isso, gente, você só precisa fazer 6 pontos. Então, tu não precisa, no meu ponto de vista, gastar mais de R$1.000 num cursinho, se o que você precisa aprender é como a banca pergunta e como a banca quer a resposta. É só o que você precisa. Então, compra o teu vademecum, pega esse site que é gratuito, não precisa imprimir, não precisa nada. Pega uma folhinha de caderno e vai nessa, vai entendendo, porque aí você estuda só o que a banca pergunta, entendeu? Ele quer saber X pergunta, você vai estudar X resposta. Tu não precisa ficar lá pegando teoria, essas coisas, não precisa.